A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que permitem aos computadores executar uma variedade de funções avançadas, incluindo a capacidade de ver, entender, traduzir idiomas falados, escritos, analisar dados, fazer recomendações e muito mais. Entrevistamos Carlos Eduardo Ruschel, CEO da Crédito Real Imóveis, especialista no tema. Estamos no Di Paolo, melhor galeteria do Brasil, aqui no Boulevard Assador, do lado do aeroporto Salgado Filho, e vendo essas aeronaves pousando aqui, numa sexta-feira primaveril, dia espetacular em Porto Alegre. Vamos conversar mais uma vez com o Carlos Eduardo Ruschel, que é CEO da Crédito Real Imóveis. Acompanha comigo a doutora Fernanda Appel, nossa advogada, repórter, sobre o tema inteligência artificial. Recentemente, Ruschel, você deu uma palestra no evento Disponibilidade sobre o tema. Sim, eu não. CGS, porque CGS. total de várias passadas de alimentos ainda não. Só que em São Paulo, São Paulo. um evento da OLX chamado Connect Mobile, quando também dá uma palestra sobre a otimização de processos na área especificamente VIM e otimização de imobiliária, utilizando inteligência artificial. Pois é, você tem sido um estudioso de tempo. Depois daquela nossa entrevista, muita gente mandou perguntas internautas. Tá, mas como é que faz para usar? Tem um programa que baixa na internet? Tem mais de um programa? Eu baixei o tal do chat GPT e até fiz umas perguntas assim, que eu tenho meu nome, aparece um monte de coisa meu feito. Mas não é simples de usar. Existe uma metodologia, como é que a gente aprende a usar na inteligência artificial? Posso eu? Pode dar topo? Vamos falar. Parece. Fica parecendo que a inteligência artificial apareceu agora. Verdade que a inteligência mesmo não sei se chegasse a ver aquele filme O Jogo da Habitação, que é um filme da Segunda Guerra Mundial, onde foi identificado como se fazer aí a decodificação das mensagens dos nazistas. E aquilo ali foi primeiro um embrião de um algoritmo que decifra o padrão. E a inteligência artificial é isso, quer dizer, ele põe um embrião. Na verdade, a identificação de padrões entre coisas que podem ser palavras, podem ser bits, podem ser imagens, podem ser sons. A identificação desses padrões e, a partir da identificação desses padrões, poder extrapolar aquela informação, aquele padrão para um outro ambiente. Essa é a base da inteligência artificial, começou lá em 44. Não existia computador naquela época. Porque uma máquina, eu me lembro, não sei, tem tudo muito real. E tá ali a gente entendendo aquilo ali, dá para entender. Pô, é assim que a inteligência artificial E o atacar, pode ver no computador, falava em inteligência artificial só apareceu lá em 46, 47, começou, que seria, né, a simulação de sistemas computacionais capazes de circular ou fazer algo parecido com a inteligência humana. E isso veio evoluindo para que a limitação ou início de computadores fez com que essa tecnologia não pudesse avançar. Basicamente, inteligência artificial é matemática e artística. Então, que a gente pensa que tem lá por trás a inteligência, essa inteligência, na verdade, ela está escrita com a base em matemática estatística. E não especificamente com inteligência, que não tem alguém pensando por trás de si. Algoritmos altamente buscados, baseados em matemática muito avançada e em estatística. Mas, como nós estamos falando aqui, na verdade, meu step está fazendo uma estatística das palavras que eu conheço para poder montar uma frase e te explicar. Vou imaginar que é da mesma forma. Quando eu estatística de informação e a partir da conexão entre essas coisas, os algoritmos vão ser desenvolvidos capazes de gerar uma informação coerente para a gente entender. E esses algoritmos, para quem não entende como é que funciona, até nas próprias redes sociais, de repente eu
começa a falar pro Thiago, nosso cinegrafista, eu preciso comprar um tênis, você começa a aparecer um monte de propaganda de tênis para mim. Aí são duas coisas, né? Primeiro, de certa forma, teu dispositivo, né? Teu aparelho que está recebendo tu sabe. E essa informação fica conectada à tua pessoa, ou teu número, ou teu equipamento. É como se tu tivesse marcado. Passou aqui na frente e eu joguei uma bexiguinha e tu ficou vermelho. Foi um suporte, tá? Aí, a partir desse momento, as próprias empresas vendem para outras empresas, dizendo, olha, eu tenho aqui pessoas de vermelho, com a sua de amarelo, eu quero vender para pessoas de vermelho. Aí eles vendem a informação de que tu tá falando a respeito de tênis, e o algoritmo junta, faz um match entre as duas coisas. É assustador por aí. E claro, daqui a pouco, né, volta e meia, meu telefone também, né, a gente começa a falar de alguma coisa, quando vê. E mesmo sem a gente digitar e pesquisar. Que tinha alguma forma o teu equipamento, em algum momento, comentou desse assunto, ele ouviu e ia fazer logo. Daqui a pouco tu vai lá e põe uma rede social e a coisa aparece no dia. Impressionante, né? Eu fico assustada com isso. E isso são algoritmos preditivos, né? Então, que ele prevê um comportamento teu, já que tu tá falando de ter tênis, provavelmente tu vai querer comprar um dia. Então, é um algoritmo preditivo, que é através de estatística. E tem muita informação. Ele gera uma capacidade aí de gerar para ti, né, uma oportunidade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se sente invadido. Exatamente, porque aí então não é só o tênis, é tudo que gira em torno disso vai aparecer. São, né, a despreguiçação de tablet, de capacidade Total. aqui, mas que hoje faz parte, né, do dia a dia. Eu gosto. Tá falando de tênis, que voa, parece um tênis, né, uma coisa. Mas pode eventualmente também trazer outras consequências. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, assim, no dia a dia, na prática, as empresas, seus funcionários já estão proporcionando algum tipo de treinamento para se aplicar a inteligência artificial? É possível? Está muito distante? Como é que está esse processo? E a base do sucesso da implementação de inteligência artificial nas organizações é a descoberta. E a descoberta somente se dá através de treinamento, conhecimento. Então, e isso não é não imagina que seja uma ferramenta parecida, sei lá, com o Word, que tu escreve texto, com o Excel, que tu faz planilhas. Ele é muito mais do que isso. Aí imagina, né? Contando um pequeno de como foi feito isso. Vocês imaginam por quanto se envolveram diversos milhares de robôs automáticos, né, digitais, por essas empresas que não sabem que inteligência artificial agora, desenvolveram esses robôs, e esses robôs saíram pela internet, pelos dados disponíveis, armazenando conhecimento e se organizando. Então, a partir desse momento em que esses dados foram organizados, foi disponibilizado um tipo de ferramenta que a gente chama que hoje, né, uma ferramenta de linguagem natural, e tu pode escrever, tu vê, tudo fala. E ela entende isso, né? E ela entende essa linguagem. O que a gente está vendo hoje aí, né, sim, é uma... Nossa, falando em inglês, né, não é legal falar muito inglês, esse negócio mais high, que seria um chip ideal, que um pouco exagera, diz respeito a inteligência artificial vai tomar poder de tudo. Não, eu acho que está muito longe, mas muito perto da gente ter modificações bastante importantes no nosso dia. Jornalista Túlio Milmo, meu amigo, dia 5 de setembro, das 17 às 20 horas, no Museu de Ciência e Tecnologia da UFRJ, vai lançar um livro. Onde estás? Na era da inteligência artificial e das respostas infinitas, descubra como criar perguntas e prompts que levam ao sucesso e a utilizar a nova lógica de informação a seu favor antes que seja tarde ou ser tarde. Vamos dizer que nós estamos no momento. Daqui a pouco vai ser tarde. É um momento que as coisas estão acontecendo.
E para mim não tem jeito. Do ponto de vista de tecnologia, nós estamos numa viva parte. Realmente é um mundo louco, em que as interações e a quantidade de conhecimento que a gente tem, ele passou por outro padrão. Vamos para alto. Lembra da tua professora do primeiro ano? Olha, eu me lembro. Eu me lembro. O professor ali é mostradeiro, colega que eu ouvi. Se algum colega meu tiver ouvido, ele não vai ficar com a professora ali. Eu aprendi a escrever com ela, enquanto o professor não faz que isso mexe com ela, que foi a minha professora de primeiro ano, entendeu? É uma professora muito qualificada, mas tinha limites de conhecimento. E fazer uma figura de linguagem que eu gosto de substituir a professora Liamos, tá? Uma professora baseada em inteligência artificial que não tem um conhecimento. Não tem um conhecimento. Tem conhecimento, na verdade, limitado ao que existe disponível no mundo. Imagina se eu tivesse sido treinado lá, por uma pessoa que tinha esse tamanho de conhecimento. Ou veja como, por exemplo, a educação como mudaram as políticas. Os professores só vão ser substituídos. Isso os professores qualquer apoio daquele situação. Aí é que tá. Novo passo a passo de educação. Aí é que tá. Eu acho que esse apoio também é importante a gente falar no próprio direito. Agora se vê muito também petições sendo feitas por ChatGPT e outros. Aí vem todo o cuidado do uso. Não é aqui que você está fazendo. É uma abordagem a respeito de prompts. A gente fala com a inteligência artificial, no caso dos LLMs, a gente fala através de prompts. É o jeito que a gente se comunica. O nome disso é prompt. Assim, eu e tu agora estamos fazendo prompt. Quer dizer, eu estou falando e tu está falando. A minha fala é o prompt. Vai lá, o computador escreve e a gente chama isso prompt. Conforme tu escreve, e que pode fazer um teste, ele ChatGPT, e escreve e diz para ele: olha, a partir de agora eu gostaria que tu me respondesse como se fosse um poema. Aí tu vai fazer uma pergunta para ele e ele, tudo que te responder, vai fazer como se fosse um poema. Pode testar depois, meu Deus. Ou então tu pode dizer para ele: olha, a partir de agora eu quero que tu tenha um comportamento deste jeito, um comportamento de outros aí. E ele vai tomar aquele comportamento a partir do dentro. Não tem um cérebro humano por trás disso. Eu ia dizer isso, não é humanizado. Depois tu testa. Assustador, cara, do mais do útil. E o que te vi aí falando aí, Bernardo, a respeito de conhecimento e especificamente falando de direito, é possível se criar modelos, a gente quer. Vamos imaginar que a inteligência artificial, esses LLMs, eles têm um formato que tem os dados deles lá, vamos dizer, fechado. Mas tu tenha um conhecimento específico de determinada coisa, toma um livro no YouTube, tá? Eu posso pegar o livro do filme, se tiver, eu posso pegar o livro do filme e anexar ao modelo. E a partir do momento em que eu faço isso, eu posso fazer consultas à inteligência artificial, utilizando também a informação que está no livro. Ou seja, ela veio para otimizar e ajudar. Ajudar. A gente Não substitui. não substituir. Para mim, não. Eu, por exemplo, eu já dou um projeto de inteligência artificial lá na empresa há um tempo, pelo menos coisas assim, eu sei. Aí pergunta para mim quantas pessoas eu tiver, tipo, constantes hoje, Nenhuma. você não entende, só que o que acontece, onde é que eu foquei lá? Isso é uma empresa que vende conhecimento, uma empresa que tem que conhecer os processos, você tem que saber como é que tem que saber uma relação a respeito de uma matrícula, como é que funciona o contrato, como é que funciona. Acelera os processos. E eu tenho que ter as minhas pessoas com conhecimento disso. Aí o que a gente fez? Criou uma série de assistentes virtuais que tu entra lá, né? Por exemplo, ontem saiu um negócio dos bombeiros nacional a respeito dos carregamentos de carregar. Você está sabendo que saiu ontem? Bom dia, virtual. Agora de carro elétrico dentro de uns unidades condomínio. Deu problema. Saiu um necramento, um baita problema. Aí o que a gente fez? Eu chegou a olhar, departamento civil dando uma olhada, a gente pegou essa documentação, botamos dentro do nosso IAS para entrar aqui dentro do nosso ambiente de assistente. E os meus funcionários já podem fazer perguntas a respeito
para nosso poder de inteligência artificial. Que é extremamente prático e resolutivo. Vai escrever em português, o que foi decidido nesse negócio? O que eu posso fazer? Qual é o problema que tem? Perfeito. Se tiver dentro dessa documentação. Então a gente anexa dados adicionalmente ao que tem originalmente. E originalmente, quer dizer, alguns modelos originais tem muito. É muito. Então, desde... Pode pedir, por exemplo, para ele montar uma prova, mas... Olha, eu quero saber se eu conheço matemática financeira. Faz uma prova para mim, de nível intermediário, com 5 questões de de olho. Não, né? Ou ler um monte de páginas ali, ler... Vai ler? Faz um resumo. Eu quero que gere uma apresentação, quero que gere um fio, quero que... E existem modelos preparados especificamente. Já um em que as profissões elas vão ser ou complementadas, foi Tocou aí, que coisa interessante. Vocês, advogados, vão ter que se adaptar a questão dos advogados é a questão pensa conosco na questão da segurança da informação e da qualidade da resposta. E tem que tomar muito cuidado. Me corrija se eu estiver errada. No caso de uma jurisprudência, por exemplo, a inteligência artificial às vezes inventa coisas. Se tu não preparar o modelo adequadamente, tu vai estar cometendo um erro, porque os modelos de inteligência artificial têm uma coisa muito interessante que é o seguinte, eles sempre respondem. Ele é que mensagem. Verdade. Esse que é o problema. Ele acha uma resposta. Ele acha. Nem que seja a última estatística. Deu lá 0,001, mas queima a resposta aí. Vai te parar. E ela pode não estar atualizada. Não sabe do igual a jurisprudência. Intercal. Ele inventa. E colocar. E tu tem que ter alguma coisa que a gente chama de salvaguarda. Mas tem tudo hardware, ou seja, não é uma tecnologia que pega e tá ali informação. Tu tem que fazer uma ação. Por isso a importância de ter um bom treinamento para as pessoas para utilizar. Isso mesmo. E tu tá fazendo treinamento na negócio, direto. Eu faço, bota disso. Curso. Gamificação, nós temos grupo com todos os funcionários, eu fico contando todos os alimentos. A gente faz eventos que as pessoas falam a respeito das suas experiências de inteligência artificial. Então a gente procura fazer o que exista essa descoberta. E é um desafio muito necessário, e tem um degrau, né? E vamos lá para as questões mais complexas, assim, tem um degrau de conhecimento das pessoas, não de inteligência artificial, mas em degrau de inteligência. Professor, infelizmente, nós temos uma educação limitada, mas nossa educação não nos deixa pensar. E para usar a inteligência artificial de forma adequada... Não pode ser ignorante. É, verdade. Pode ser ignorante. É, ignorante eu digo no fato de ignorar este assunto. Nossa cultura aqui, negócio como explorar, não sei o que, papai usando pronto. Como você pergunta, Peter? Pois é. Um amigo meu me perguntou assim, eu tô querendo arranjar uma namorada do separei já faz tempo. Será que a inteligência artificial não ajuda a ganhar uma namorada? Ocupar a namorada não. Talvez ajudar ele, pouco que ele pode se organizar. Tá acontecendo de sumo? Não, isso. Ou com essa eu vou encerrar. Isso não é o assunto, mas tem site para isso, então. E tem site para isso. Gente, e é um assunto, inteligência artificial, que está em alta e que tem muito a desbravar. Nosso tempo está terminando, eu vou interromper vocês, mas fica um gostinho de quero mais para essa conversa seguir daqui a pouco, né, num outro momento. Não, e o seguinte, mandar e-mail para nós, também. Qualquer dúvida, né? Mandar e-mail para nós. Verdade. Muito legal, que deu posição para mim. Manda para o apple@consumidorls.com.br, põe na tela aí, Tiaguinho, meu e-mail. E aí eu encaminho para o Ucho, né? O Ucho, ele é um estudioso que falar sobre o tema, qualquer um fala. Agora, conhecer, entender o processo e tirar dele ferramentas para trabalho tem que ser realmente uma figura diferenciada por meu amigo Carlos Eduardo Augusto. Muito obrigado. Eu também, sempre à disposição.